Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21. Talvez na sua Bíblia tenha aí um título para esse texto, que é a entrada triunfal, a entrada vitoriosa. Vamos ler juntos. A partir do versículo 1. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Bet-Fagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão uma jumenta amarrada com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho. Perceberam que são 2 animais? Colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho. Outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e o seguiam gritava: Hosana ao filho de Davi. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Até aqui, queridos. Jesus subiu algumas vezes para Jerusalém. E quando a gente fala de subir, de fato é uma subida geográfica. A Galileia, onde ele viveu a maior parte da sua vida, onde ele mais estava, fica a cerca de 200 metros abaixo do nível do mar. E Jerusalém fica mais de 700 metros acima do nível do mar. Então, da Galileia para Jerusalém é uma peregrinação de subida. E isso tem um sentido espiritual. É uma elevação espiritual. É subir para o lugar do encontro com Deus. Subir para o lugar de adoração. Jesus já tinha subido a Jerusalém algumas vezes na sua vida. Mas geralmente ele fazia isso de maneira bem discreta. Ele evitava chamar muita atenção em Jerusalém. Ele sabia o que podia acontecer se ele chamasse muita atenção naquela cidade antes da hora certa. Por exemplo, em João 7,10, diz que seus irmãos subiram para Jerusalém e ele subiu depois em segredo. Essa era a pegada de Jesus, subindo para Jerusalém, com cautela. Mas nós lemos aqui uma parte da última subida de Jesus para Jerusalém. E nessa não vai ter cautela, nessa não vai ter segredo. Nessa ele vai subir de uma maneira diferente. Ele já sai da Galileia, dizendo aos seus discípulos que está subindo a Jerusalém para resolver a parada. Que está indo para a sua visita definitiva a Jerusalém. E o texto mostra que as multidões começam a se juntar com ele, como numa peregrinação de um líder que vai conquistar. Ele passa no meio do caminho em Jericó, que está no caminho da Galileia para Jerusalém. Quem esteve conosco em Israel, ou quem vai conosco em nome de Jesus, outubro tem. Consegue ver esse mapa todo na mente. Então, da Galileia para Jerusalém,
você passa por Jericó. Passando por Jericó, ele atrai ainda uma multidão ainda maior. Lá em Mateus 20, 29, diz que quando ele sai de Jericó, já tem uma multidão muito grande seguindo ele. A caminho de onde? Epa, vocês não pegaram. Ele sai da Galileia, ele passa por Jericó, que é caminho. Quando ele sai de Jericó, tem uma multidão grande seguindo ele, a caminho de Jerusalém. No meio dessa multidão tem um cara que você deve conhecer. Um cara que ele curou de cegueira na saída de Jericó. O nome dele é Bartimeu. E lá em Marcos 10, 52, diz que ele foi curado e Jesus disse: vai, tua fé te salvou. Só que em vez de ir, ele foi atrás de Jesus. E ele seguiu Jesus pelo caminho. Bartimeu estava no meio da multidão que seguiu Jesus até Jerusalém. Bartimeu estava na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E ele vem, ali é o povo de Deus, junto com o rei Messias, subindo para Jerusalém. Até que ele faz uma pausa, e aí que a gente começou a ler no capítulo 21 de Mateus. Ele faz uma pausa onde? No Monte das Oliveiras. Quem já viu fotos de Jerusalém, sabe aquela foto bonita que você vê do templo? Aquela foto é tirada do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras é o lugar que te coloca de cara para o templo. E é dali que os judeus esperam que venha o Messias para entrar em Jerusalém. Jesus poderia entrar por outro lado, porque a cidade antiga tem 12 portas para todos os lados. Ele podia escolher um outro lado, mas propositalmente ele escolhe parar com uma multidão no Monte das Oliveiras antes de entrar em Jerusalém. Ele propositalmente aqui está criando um cenário messiânico. Ele propositalmente aqui está criando o cenário do rei Messias, que vem libertar o seu povo. Só que ele não vai entrar a pé. Das outras vezes ele entrou a pé. Agora ele precisa entrar num cortejo diferente. Então ele para no Monte das Oliveiras e diz a 2 discípulos: andem um pouquinho aqui, vocês vão encontrar um povoado. E lá vai ter uma jumenta. E amarrada ao lado da jumenta um jumentinho. Vão lá, desamarrem os 2, tragam para mim. Se alguém perguntar alguma coisa, diga: o Senhor precisa deles. E aqui Jesus está agindo como rei. Um rei que é dono e senhor de tudo e que pode requerer o que ele quiser, quando ele quiser. E assim ele age, porque ele é o dono de todas as coisas. E quando ele quer, ele usa a sua autoridade. E aqui ele está agindo como um rei. Isso é típico de rei na antiguidade. Os reis, geralmente na antiguidade, quando precisavam, pediam a alguém um meio de transporte. Mande fulano mandar um barco, mandar um cavalo, mandar uma carruagem, porque o rei está precisando. Observe que Jesus está agindo pela primeira vez como um rei. Ele para no Monte das Oliveiras e diz: não vou entrar a pé, pegue um jumento, se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. E aí tem um detalhe, lá em Lucas 19:30, diz que esse jumento era um jumento que ninguém nunca tinha montado, e o Senhor fala isso, é um jumento que ninguém nunca montou, o que deixa ainda mais claro a intenção de Jesus de se revelar como um rei, porque isso é um direito real, é um direito régio. É comum que os reis da antiguidade não quisessem montar a não ser numa montaria que nunca foi montada antes. Ele está se caracterizando, ele está se apresentando como um rei quando ele pede um jumento que ninguém nunca montou. E mais do que isso, observe que essa ação de Jesus cumpre profecias do Antigo Testamento que ligam ele ao rei Messias. Uma delas, que é muito curiosa, está na bênção que Jacó dá a seu filho Judá, em Gênesis 49:10, quando ele fala que o cetro, o governo, o poder, a autoridade jamais se apartaria de Judá e dos seus descendentes. O governo do povo de Deus estaria sempre na mão
da tribo de Judá. E assim esteve, sempre na mão da tribo de Judá, até que viesse aquele, o descendente de Judá, e a ele as nações obedeceriam. Quem é o grande descendente da tribo de Judá? Que as nações obedecem. É o Messias, é o rei Messias. Mas se você continua no texto, no versículo 11 vai dizer que esse rei Messias, esse descendente de Judá, ele amarra o jumento e a jumentinha, dois. É muito curioso como essa ação de Jesus de pedir uma jumenta e o jumentinho casa perfeitamente com a profecia de Gênesis 49:11 sobre o rei que viria ter o poder sobre o mundo, e que tem um jumento e uma jumentinha e que estão amarrados em Gênesis 49:11. Isso é muito curioso. Mas Mateus nos mostra uma profecia ainda mais evidente que está sendo cumprida. Mateus diz que ele pediu o jumento para se cumprir a profecia de Zacarias 9:9. Mateus disse, a gente leu. Qual é a profecia? Alegre-se muito, cidade de Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E está Jesus com uma jumenta cheia de mantos e um jumentinho onde ele está montado. E essa profecia do rei vitorioso que vem para Jerusalém está sendo intencionalmente cumprida por Jesus. Lá em Lucas 19:35 diz que os homens fazem Jesus sentar em cima do jumentinho. Esse fazer ele sentar é típico de rei, né? Fazer ele não senta sozinho, os homens carregam. Ele está tendo uma postura de rei, apesar de ser humilde, ele está se posicionando como um rei. E nós lemos no texto que os mantos, gente, era a parte mais chique da roupa das pessoas naquele tempo. Sabe, é tipo assim, o cachecol em lugar frio, sabe? Que dá aquele charme. Era o manto na antiguidade, dava aquele destaque, era o tchan da roupa, era a coisa mais cara da vestimenta de alguém naquele tempo, era seu manto. A diferenciação, seu manto é da onde? É da C&A ou é da Zara? Era tipo assim, sabe? Você avaliava se a pessoa estava bem vestida pelo manto que ela usava, né? Esse manto é da onde? Era o manto da pessoa, era o quê? Então vocês pegam os seus mantos e colocam sobre os jumentos. Depois que a jumenta e o jumentinho estão todos forrados de manto, não precisa mais de manto. Nós lemos, o povo começa a pegar os mantos e a jogar no caminho. Isso é uma cena muito real, muito de realeza. É uma cena que aparece, por exemplo, em 2 Reis 9:13, na unção de Jeú como rei de Israel. A cena é essa. As pessoas estão jogando mantos no caminho para o rei passar. E Jesus está aceitando tudo isso. Só que aí vem o mais forte. Quando ele vai entrando em Jerusalém, o povo começa a gritar uma coisa muito importante. O povo começa a gritar: Hosana ao filho de Davi. Gente, essa era a expressão que o povo guardava para o rei Messias. Curioso. Sabe quem eu acho que quem levantou essa bola? O cego Bartimeu. Porque o povo começou a clamar isso na entrada, na porta de Jerusalém. Bartimeu, desde a saída de Jericó, já está gritando isso. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E agora Bart, eu acho que ele puxa o couro e diz: Hosana ao filho de Davi! É ele, gente, chegou o nosso rei! Hosana! Só que aí a coisa fica muito realeza, fica muito messiânica. E Lucas diz que os fariseus se incomodam e diz: Jesus, aí está demais também. Aí passou do limite. Esse grito de Hosana significa salva-nos. É um grito que é para se dar a Deus. Se você for ver, é Salmo 118, versículo 25 e 26. Hosana,
salva-nos, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Isso passou do limite. E o Senhor fala, sinto muito, se eles não clamarem, as pedras clamarão. Como quem diz, essa é a realidade. Eu não vou atentar contra a verdade é essa mesmo, eu sou o Messias e eu cheguei. O rei chegou e vamos resolver a parada agora. Ah, meu amigo, a galera está com a expectativa lá em cima. A galera está pensando que ele vai entrar. Com aquela multidão, ele vai direto nos soldados romanos. E ele vai botar para correr a força romana. E vai declarar a independência total do povo de Israel. E vai finalmente libertar o povo das suas dores sociais, seus problemas políticos, da sua pobreza, da sua miséria, da sua opressão. Essa é a expectativa que se tem sobre ele. Mas em vez disso, Jesus vai para o templo e começa a confrontar sacerdotes e começa a provocá-los e propositalmente começa a criar um cenário para que ele seja morto. E aí o rei que entrou triunfante em Jerusalém vai aparecer pendurado na cruz com a coroa de espinhos. E as pessoas não entendem nada. Diz, ué, esse cara não ia salvar a gente? Esse cara não ia confrontar Roma? Roma pegou ele e colocou no bolso, crucificou ele, zombou dele, escarneceu dele, cravou uma coroa de espinhos nele. Só que aí, meus amados, eu quero que vocês entendam uma coisa que aquelas pessoas ainda não entendiam, entenderam depois. Uma coisa que é essencial e é fundamento da nossa fé. Se você não entende isso, você não entendeu o fundamental. Quando Maria engravidou de Jesus, José achou estranho aquele papo de gravidez do Espírito Santo, ele não acreditou. Mas ela é um cara gente boa, falou, vou largar ela miudinho, sem ninguém saber. Não vou postar nada no meu stories, não vou desabafar no Instagram, porque isso é ridículo. Ninguém vai saber, vou ficar na minha, eu e ela. Não precisa queimar a menina é gente boa, vacilou, mas gente boa. Vou sair fora de fininho. Quando ele estava pensando isso, o texto fala que ele foi dormir, cabeça quente, tadinho. Coração apertado, né? E aí aparece um anjo no sonho e fala assim, José é filho de Davi, ó filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa não, pois o que está sendo gerado nela é do Espírito Santo. Ela vai dar luz a um menino e você vai colocar o nome dele de Jesus. Jesus, Yeshua, é o mesmo nome de Josué. Yoshua, Yeshua é a mesma coisa. Josué, Jesus, significa salvação. E eu imagino que José pensa, nossa, então ele será um novo Josué, porque Josué foi o homem que liderou o povo de Israel nas guerras da conquista da terra prometida. Será o homem que vai salvar o povo dos seus inimigos físicos. Aí o anjo completa assim, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse é um papo que às vezes não nos atrai. Nós temos tantos problemas na vida, tanta conta para pagar, tanta coisa para resolver, que aí me vem com Jesus, cuja prioridade é me salvar dos meus pecados. E aí tem gente que nem aguenta esse papo e acha tão esquisito que até muda o evangelho. Esquece esse negócio de salvar de pecado. Eu vou falar que ele nos socorre em nossos problemas, que ele ajuda na nossa família, no nosso casamento, na nossa profissão, no nosso emprego, o que não é mentira, ele faz tudo isso. Mas a gente tem que entender que a prioridade do Rei Messias é nos salvar do pior opressor da nossa vida, que não é um sistema político, que não é o inimigo que te persegue no trabalho, que não é o banco que cobra a sua dívida, que não é a esposa que pega no seu pé, nem o ex-marido chato,
Mas a prioridade do rei Messias é confrontar aquilo que gera toda a desordem humana, que permite que sistemas políticos ruins surjam, que permite que casamentos naufraguem, aquilo que faz relações adoecerem, aquilo que adoece corpo e alma. O rei Messias é inteligente, ele sabe que não adianta libertar os homens sem transformá-los, porque eles voltarão para o chiqueiro. Não adianta dar pérolas aos porcos, não adianta colocar vinho novo em odre velho. Ele sabe que o primeiro e grande problema do homem que entrou lá em Adão é o pecado que mata e destrói o homem. E a coisa louca do evangelho é que o rei, ele está vindo sim combater, ele está vindo sim vencer, mas não está vindo vencer um imperador humano, ele está vindo vencer um imperador espiritual, que é o pecado, que é associado com Satanás. 1 João 3 diz que quem vive na prática do pecado vive sob o domínio do diabo, vive sendo tocado pelo diabo. Em 1 João 5,18, João diz que quem é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, o diabo não lhe toca, mas quem vive na prática do pecado está na mão do diabo, está escravo. E não adianta ter tudo, não adianta ter toda a liberdade do mundo, se a sua alma estiver presa no pecado, você não tem vida. Jesus estava conversando com os fariseus que se achavam muito bons, somos filhos de Abraão, somos isso, somos aquilo, e o Senhor falou: se o Filho vos libertar. Como assim nós não somos escravos de ninguém? O Senhor fala: todo aquele que vive na prática do pecado é escravo. Não pense que você controla o pecado, não. Ele te controla. Ele molda a sua vida. Ele diz para onde você vai. Você age com base no coração contaminado pelo pecado. Toma decisões, faz escolhas com base no pecado que ele contamina. E não adianta nem saber o certo, porque Paulo diz em Romanos 7, eu sei o certo, na minha mente eu concordo com a vontade de Deus, com a lei de Deus, sei que ela é boa, sei que ela é santa, sei que ela é justa, mas eu não consigo fazer, porque eu não consigo fazer o bem que eu quero, o bem que eu acho certo, porque não sou eu quem faz é o pecado que me domina. Paulo fala: não entendo o que faço, eu nem compreendo, eu nem sei como ele faz, eu sei que quando eu me vejo eu estou pecando, eu estou escravo. Eu não consigo, eu não tenho domínio, eu não tenho controle, eu sou um escravo de sentimentos pecaminosos, de pensamentos pecaminosos, e a minha vida vai sendo destruída, moída, desvirtuada por algo que me prende. E Paulo termina no capítulo 7 de Romanos dizendo: quem me libertará, porque eu sou um miserável? E aquilo aí é o retrato de um homem que não está liberto, de um homem que não foi salvo do grande inimigo da sua vida. Meu amado, o grande inimigo da sua vida não está fora, está dentro de você. Toque em alguém, por favor, e diga assim: o grande inimigo não está fora de você. Quem estraga a sua vida é você mesmo. Lamentações 3, de que se queixa o homem? Cada um se queixa dos seus próprios pecados. Quem sabota a sua vida é esse coração pecaminoso, esse coração no qual você confia tanto, né? Você confia tanto nesse seu coração aí. Porque é o meu coração. Eu senti no meu coração, meu coração está pedindo. E hoje a moda é essa, né? Ouça o seu coração. O que o seu coração te diz? Sabe o que a Bíblia fala sobre o seu coração? Jeremias 17:9. Corrupto e maligno é o coração, enganoso. Ele vai lhe enganar, ele vai lhe dizer: é bom, vai para lá, é bom. Aí você vai e se arrebenta. Você fala: coração? Você canta: coração diz para mim.
você fez isso comigo, coração? Agora aguenta, coração. Porque você tem certeza, você sente tudo. Meu Deus, não é possível. Eu senti um negócio. A gente sentir negócio, a gente sente com tudo. A gente sente. Muita coisa nos emociona, nos toca, mexe com a gente. Nem por isso, isso é bom. Isso é de Deus. Entendeu? E seu coração se engana, e ele é corrupto, e ele é manchado pelo pecado. Sabe o que diz em Tiago 1,14? Cada um, quando é tentado, é enganado e arrastado pelos seus desejos. Você se engana e ainda é arrastado. É um negócio que te puxa. Te puxa. O pecado em você te puxa para um lugar ruim. Você vai feito cordeiro para o matador. Você vai tomando decisões ruins, vai fazendo escolhas ruins, tendo sentimentos ruins, sabotando a sua vida. E olha, amplia a sua visão sobre o pecado. Isso não é uma questão, quando fala de pecado, deve ser pecado sexual. Não, o pecado é uma coisa muito ampla. Quanto mais ampliamos a nossa compreensão sobre o pecado, sobre o desalinhamento da vontade de Deus, mais a gente tem luz para lançar sobre os nossos pecados, campo de arrependimento, de transformação. Eu fico impressionado como ainda tem coisas, ainda tem pecados para serem tratados na minha vida todos os dias. Como você vai percebendo que certos sentimentos são reações, na verdade, à contaminação do pecado, que você nunca teria se o pecado não tivesse entrado em você. Estava dizendo a minha filha ontem, tentando explicar o evangelho, ela disse: minha filha, como eu queria na sua idade, aos 10 anos de idade, ter entendido o evangelho. Porque assim, eu ia para a igreja, mas não tinha entendido o evangelho. Se eu pudesse fazer um pedido na vida, uma escolha na vida, era ter voltado atrás e ter entendido o evangelho de Jesus quanto antes, para conseguir encontrar o caminho dele, de fugir do pecado e confiar na graça e na misericórdia e na vontade soberana dele. Porque não é fácil. A vontade de Deus, ela é muito alta, ela é uma vontade muito profunda, a gente não entende ela do dia para a noite. É necessária uma transformação de mente para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, como está em Romanos 12:2. Um abrir de olhos, uma iluminação, uma regeneração. E meus amados, você pensa às vezes que está caminhando por um caminho bom, mas está indo para um caminho de morte. E só mais tarde você entende, quando as coisas começam a se revelar, se manifestar na sua vida. Eu acho interessante o rei Davi. O rei Davi, ele era rei, ele era poderoso, ele era rico, ele era influente, tinha sucesso. Mas quando Davi se viu cometendo pecados terríveis, então ele volta para Deus em arrependimento no Salmo 51. E é muito curioso que Davi não está dizendo assim: Senhor, me ajuda a manter meu reino, a pagar minhas contas, a manter, Senhor, a estrutura aqui. Não, ele só está preocupado com uma coisa. Ele sabe o quanto que ele está sofrendo, o quanto que a alma dele está sendo amassada, quanto que a mente dele está perturbada. Ele fala: Senhor, por misericórdia, cria em mim um coração puro, Senhor, eu não aguento mais. Salmo 51:10, ele fala: cria em mim um coração puro e renova em mim um espírito estável, porque a minha emoção está instável, a minha mente está instável, porque o pecado faz isso, ele te desestabiliza. Davi, que era um homem de Deus, agora, por se aprofundar ainda mais no pecado, diz: Senhor, eu estou instável, meu coração está sujo, eu não consigo me manter reto, eu não consigo me manter firme, eu não consigo me manter constante, eu não consigo mais ter alegria. Ele disse: Senhor, torna-me a dar a alegria da tua salvação. Já Saul era um abestalhado,
Saul cometeu pecados que aparentemente são até não são menos graves do que o de Davi em termos éticos. Entretanto, quando ele tem o seu pseudo-arrependimento, ele não está preocupado com os efeitos do pecado, ele está preocupado só com as consequências naturais. Ele fica: Senhor, me ajuda a manter meu reino, me ajuda. Ele não entende o que o pecado faz dele. Davi está entendendo: Senhor, meu coração está sujo, a minha mente está suja, meus sentimentos são sujos, minha alma está perturbada, não tenho estabilidade, não tenho alegria. O cara tem tudo, gente, mas não tem mais alegria. Saul tinha um demônio dentro dele e não entendia esse mistério. Davi ainda tinha o Espírito Santo, graças a Deus, e entendia esse mistério de que o pior problema do pecado é o que ele está fazendo agora dentro de você. Como ele está roubando o seu potencial, está limitando a sua mente, está afetando o seu corpo, porque o pecado é profundamente psicossomático. No Salmo 51, versículo 8, por exemplo, Davi fala que os ossos dele estão esmagados por causa do pecado. No Salmo 32, 3, ele fala também que o corpo dele definha por causa do pecado. Lá em Marcos capítulo 2, Jesus, quando cura aquele paralítico que desce no telhado da casa dele, ele diz ao paralítico, antes de curar: perdoados estão os teus pecados. Quando ele cura aquele paralítico no tanque de Betesda, que o cara está ali há 38 anos, paralítico, o Senhor encontra ele depois em João 5,14 e fala: não peque de novo, para não lhe acontecer coisa pior. Meu amigo, o cara ficou 38 anos paralítico, o que vai ser pior agora? Ele associa a enfermidade física ao pecado, porque o pecado, irmão, tem um poder de penetração na sua vida que você não tem nem noção. Ele entra em dimensões inconscientes, ele afeta seu corpo, ele bagunça tudo, ele bagunça suas relações. Você nem entende, mas ainda que ninguém saiba na sua casa, o seu pecado está afetando a sua família. O seu pecado afeta os seus filhos, mesmo que eles nunca saibam que você cometeu eles. Porque não é só uma coisa de imitar o comportamento, não. Já preguei aqui, sentimento vaza. As desordens emocionais que o pecado gera afetam todo mundo. A energia que o pecado faz emanar de nós afeta todo mundo. As relações são afetadas, os pensamentos são afetados, tudo é afetado. Porque a presença do pecado está ali, nos destruindo, nos escravizando, nos maltratando. Então eu vim aqui hoje dizer a você, meu amado, se tem uma coisa que você tem que enfrentar urgentemente na sua vida, não é o Império Romano, seja lá o que isso represente na sua vida, é o pecado. Salva-nos, salva-nos, salva-nos de quê? Primeiro do pecado. Porque sendo salvos do pecado, nós poderemos ter vida de filhos de Deus. Mas enquanto estamos escravos do pecado, somos escravos. E aí Jesus fala aos fariseus em João 8, quem é escravo não pode viver como filho, não tem liberdade de filho, não permanece na casa como filho. Mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Vou falar mais forte sobre isso. Sabe, na verdade, o que é uma vida no pecado? É uma vida morta. Só que como você está morto, você nem sabe, você nem entende, só está morto. Está morto, não tem vida. É o que Efésios 2 diz: vocês estavam mortos em vossas ofensas e iniquidades. Vida em pecado é uma vida morta, não tem vida de verdade. É o que Jesus vai dizer lá quando ele fala sobre aquele rapaz que fala: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro eu quero enterrar meu pai. Lucas 9,60, ele fala: deixa os mortos enterrarem. Tem gente que está viva no corpo, mas está morto no espírito. Está morto por quê? Porque está vivendo uma vida escrava do pecado. Não tem vida. Mas Jesus disse que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância. João 10:10. Lembra do filho pródigo, Lucas 15.
O menino vem, e quando ele volta para a presença do pai, o pai o restaura. O que é que o pai diz ao filho mais velho? Esse teu irmão, esse meu filho, ele fala para os servos também, estava morto e reviveu. Ele reviveu. A Siri começou a falar um negócio comigo aqui. Cala a boca, Siri. Ele estava morto, mas agora ele reviveu. E agora, meu amado, ele experimenta uma alegria e uma satisfação que nada que ele provou no mundo podia dar a ele. Porque agora ele tem vida. É uma vida diferente, é uma vida que só se experimenta pelo Espírito de Deus. É o reino de Deus chegando a nós em paz, justiça e alegria no Espírito Santo, Romanos 14, 17. Vou te falar uma coisa para a gente ir para o encerramento. Ontem minha filha estava em casa, chegou em casa triste, com ela mesma. Sofrendo com ela mesma, com seus próprios erros. E ela estava tão triste, tão arrasada, que Nana foi fazer com ela o que naturalmente a gente faz. E ela está muito bem intencionada, muito certa. Começou a falar para ela: não, Maria, calma, também não é assim. Tentar levantar um pouco a autoestima dela. É um caminho natural, um caminho razoável. Mas o Espírito Santo falou ao meu coração: não, agora é a hora de você aproveitar e pregar o Evangelho para ela. Porque não é porque ela é sua filha que ela nasceu de novo. Ela nasceu da carne. Mas só entra no reino de Deus quem nasceu do Espírito. Entenda. Olha que coisa profunda. O rei Jesus estava entrando em Jerusalém. E as pessoas achavam que o rei poderia trazer um reino físico para eles. E o Senhor está dizendo: não posso trazer o reino físico se vocês não forem renovados no Espírito. O reino físico ele vai trazer um dia. Está lá, Apocalipse 19, ele não virá mais em jumento, não, animal de carga, não. Ele virá num cavalo branco para guerrear e para estabelecer o reino dele sobre toda impiedade do mundo. Ele vai fazer isso, mas antes dele poder fazer isso, ele primeiro tem que ter um povo. Porque na verdade ele nem tinha um povo, porque estava todo mundo morto ali. Todo mundo vai Jesus, mas morto espiritualmente. Então ele precisava nos fazer reviver para entrarmos no reino de Deus. E minha filha chorando, eu pregando para ela o Evangelho. Ah, mas eu sou ruim. Isso é ruim mesmo. Ah, mas eu... É isso mesmo, você não presta não. Renan Diogo disse: cara, segura aí, Evangelho. Ou a gente crê na transformação do Evangelho, meu amado, ou a gente fecha a igreja e vai todo mundo ouvir palestra de autoestima. Porque o Evangelho nos transforma assim, quando a gente entende que nós não conseguimos lidar com o nosso pecado sozinhos, então nós clamamos como Davi clamou: cria em mim um coração puro. Faz o que eu não consigo fazer. Eu sou rei, mas eu não consigo reinar aqui dentro. Então vem, rei, e reina em meu coração, porque eu consigo lidar com tudo, menos comigo mesmo. É o que Davi está dizendo: Senhor, eu sou vencedor, eu venci os filisteus, eu venci os inimigos todos, eu venci o gigante Golias, mas eu não consigo vencer o gigante pecado em mim. Eu preciso de salvação. E dizendo: minha filha, mas pai, como é que eu vou fazer? Minha filha, você não vai conseguir sozinha. Mas se eu não conseguir, você não consegue, só consegue se ele te ajudar. Como é que eu faço? Se arrependa. Se arrependa. Não, mas é porque eu fiz isso, porque... Não se justifique, se arrependa. Só alcança a misericórdia quem diz: Salvador, eu não consigo sozinho. Não é pelo eu só o Senhor pode me tirar desse lugar. Se arrependa. Creia nele. Mas e se ele não quiser? Minha filha, se eu estou pregando para você que você está crendo, é porque ele quer, está te chamando. Olha o calvinismo entrando em ação agora. Sábado. Ouça. E ela chorando. E eu disse: meu Deus, que experiência tremenda, que experiência profunda.
Esse entendimento, meus amados, que ou Deus faz um milagre em nossa vida, ou nós estamos fritos. Ou o Senhor nos salva de nós mesmos, ou o Rei vem e nos salva da gente, reina sobre os nossos corações, ou nós estamos fritos, entregues a nós mesmos, o que é a pior coisa, percebe isso? A pior coisa na Bíblia é quando Deus entrega os homens a eles mesmos. Por exemplo, olha que coisa forte, lá em Gênesis 15, Deus fala assim para Abraão: Abraão, eu vou dar essas terras para vocês, mas eu não posso dar ainda, porque a medida do cálice do pecado, se eu não me engano, dos Jebuseus, ou foi dos Gigazeus, um desses Zeus aí, ainda não encheu o suficiente. Eu vou deixar. Deixa eles lá. Quando encher, aí vem o juízo. Em Romanos 1, Paulo fala que os homens reprovados são homens que Deus entregou a si mesmo. Romanos 1, 24, 26 e 28, ele repete 3 vezes isso, que Deus os entregou. Vai, faz o que você quer. A coisa mais linda do mundo é que quando nós dizemos a Deus, como Jesus disse no Getsêmani: Pai, seja feita a tua vontade. Mas a coisa mais louca e mais tola do mundo é quando Deus fala: então seja feita a sua vontade. Contaminada, distorcida, manchada pelo pecado. Então, quando eu entendo que eu preciso muito dessa salvação, dessa regeneração, desse poder do Espírito Santo, eu vou entendendo, meus amados, que só existe um caminho pelo qual eu posso entrar no reino do Filho amado de Deus. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do domínio das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Qual é esse caminho? Olha que coisa curiosa. Tanto João, é porque o povo não conseguia entender. A gente ouve e não entende. Quanto mais eles naquele tempo estavam. Olha, quando João Batista começou a pregar o Evangelho, em Mateus 3,2, olha o que ele dizia: é chegado o reino. Senhora, se é chegado o reino do Messias que vai nos libertar, então peguemos em armas para lutar contra o Império Romano. Não. É chegado o reino. Faz o que, João? Vamos se armar para lutar contra o Império Romano? Não. É chegado o reino. Como é que vai para entrar, João? Arrependam-se. Aí vem Jesus depois pregando a mesma coisa. É o início do Evangelho. É a essência do Evangelho. Mateus 4,17. É chegado o reino de Deus. Como a gente faz, Messias? Vamos treinar flecha, vamos treinar lança, vamos treinar espada? Não. Arrependam-se. Querem entrar no reino? Arrependimento. Quer entrar no reino? Morrer para si mesmo. Quer entrar no reino? Só vai entrar se nascer de novo. Vou te falar, meu querido, minha querida, para a gente encerrar. Talvez seu filho ou sua filha não entraram ainda no reino de Deus, e você está achando que ele está maravilhoso porque está tirando 9 em inglês. Talvez seu marido nunca provou do reino de Deus e você acha que está bom, está legal, porque até final de contas a gente sempre pode comer num restaurante legal no final de semana. E vocês não estão provando da vida de Deus em casa de verdade, do verdadeiro fruto do Evangelho e da graça e do amor e da presença do Senhor. E pior, não há ainda em salvação eterna. Nós estamos achando que está tudo bem, está com nota boa, está encaminhado. O pastor, ele joga, ele faz inglês, é bom no tênis, no futsal. O menino é bom, é educado, não é muito namorador, tem uma namoradinha só, umas 2, eu acho que às vezes, mas tá bom. Menino bom, sabe o que é menino bom? Meu amado, se Jesus não nos libertar, nós estamos escravos e sofreremos com a escravidão do pecado que nos domina. Por melhor que pareçamos ser, o pecado vai estragar. Sabe essa vida linda do seu filho Bilu Bilu? O pecado vai estragar a vidinha dele. O pecado vai estragar a vida da sua filha.
O pecado vai bagunçar as relações, vai trazer infelicidade, vai trazer tormento, vai trazer tribulação, vai trazer doença, vai trazer enfermidade. Pastor, é. Pastor, onde é que matricula ele para ele poder lá? Porque a gente é assim, a gente quer arrumar. Onde é que tem um terapeuta que resolve? Aqui eu pago, meu filho, eu faço tudo. O meu filho, pode dizer onde é, pastor. Eu vou no psicólogo que vou botar ele lá, para ele aprender a largar essa história, esse pecado. O pecado só tem um que resolve. Só o rei que entrou em Jerusalém. Só ele, como João diz, só ele tira o pecado do mundo. Só olhando para ele, só crendo nele, porque pecado é muito. Pecado você não dá conta de pagar, não, filho. Você não tem dinheiro para pagar pecado, não. Se juntar nós todos aqui, a gente não paga 0,5% do pecado. Pecado é tão caro, é uma coisa tão grave, é tão problemática, que só um pode pagar o pecado. E não é com dinheiro, é com o sangue dele, é com a vida dele, derramada na cruz do Calvário. Mas hoje eu vim aqui como um profeta de Deus dizer a você, meu amigo, pare de ilusão. Se você não está livre do pecado, a sua vida está morta. Se não há conversão, se não há salvação na sua casa, você está morto. Olha, para encerrar mesmo, agora já falei isso umas 4 vezes, né? Vou te falar uma coisa. Olha que coisa forte. Nicodemos foi em Jesus. Olha que coisa forte. Olha que pancada. Porque a gente vai lendo, a gente não vê a pancada. Lá vai Nico em Jesus, assim, de noite, viu? Porque ele não quer se queimar com Jesus. Porque ver Jesus era queimação. Aí vai Nico ver Jesus de noite, para não se queimar com os fariseus. Mas vai, pelo menos ele vai, né? Melhor que os outros que nem vão. Aí ele vai de noite, chega assim, Senhor, Senhor, andei analisando aí, pelas obras que o Senhor faz, de fato o Senhor é de Deus. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz sem ser de Deus. Então eu vim aqui ver com o Senhor como é aí para eu também participar. Eu também quero esses benefícios, sabe? Eu também quero, estou interessado. É como muita gente chega na igreja, sabe? Pastor, andei vendo aí que é interessante esse negócio aí de evangelho. Eu acho que é legal mesmo, assim, sabe, de crente. Eu achei que era pior. Eu vi na televisão, assim, um negócio meio louco, assim, eu achava que era, mas assim, não é legal. Menino de boné que canta aqui, né, tal, assim. Pastor até jovem, que prega também. O cara de camisa polo, pô, sabe que é um negócio mais religioso. É legal pra caramba. Dá pra mim, sabe. Gostei, tem umas ideias legais, assim, poxa, vai bem. Acho que eu tô precisando de um pouco de espiritualidade. Vai me fazer bem, sabe, ter um pouco de espiritualidade, sabe, assim, aí eu acho que vou ficar mais forte na vida, assim, se eu tiver um pouco de espiritualidade. Essa pegada aqui. Aí vem Nico assim, agora eu gostei, o senhor é um mestre interessante aí, tô interessado aí. Jesus disse, ô Nico, vou lhe falar uma coisa, filho. Para entrar no reino, você tem que nascer de novo. Irmão, pense comigo, se você... Ei, homem, você quer a mão fora. Se você chega na gatinha e fala assim, ei gatinha, eu tenho chance com você. Só se você nascer de novo. Quem que ela está dizendo para você? Você não tem chance nenhuma, meu filho. O que Jesus está dizendo a Nico é, você não tem chance nenhuma. E o cara é um mestre respicaz. Como assim? Não tem chance, tem que nascer. Mas como eu sendo velho vou nascer? Aí ele acha que eu vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer disso? Não faz sentido nenhum. Aí o Senhor fala para ele uma coisa forte, que a gente também não nota. Acho que é o versículo 10, ele fala assim, você é mestre em Israel e não sabe? Você deveria saber, mestre. Você deveria conhecer. Aí Jesus ele vai citar uma profecia. O que ele vai falar ali está na profecia, que o mestre deveria saber. Você deveria conhecer Ezequiel 36, 25 e 26 em diante, que diz que o Senhor
fará o povo dele ser povo dele, aspergindo com água, lavando com água. Isso simboliza um comprometimento no batismo. Mas sobretudo, colocando seu espírito e dando um novo coração. E o Senhor fala: eu vos darei um coração, tirarei o coração de pedra, colocarei o coração de carne. E eu farei vocês conseguirem obedecer a minha lei, conseguirem fazer. Mas se eu farei, se eu não fizer, você não consegue. Aí o Senhor está falando isso para ele, você está ensinando isso aqui para ele. Ei, Nico, não vai. Quem nasce da carne, Nico, é carne. E a carne para nada aproveita. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. São os que nascem não por vontade do homem, mas nascem pela vontade de Deus. Vou te falar uma coisa, meu amigo. Ou você vive uma transformação profunda, um novo nascimento, uma regeneração, ou você recebe o poder de Deus para lidar contra o grande vilão da sua vida, que é o pecado, ou você não entra, você não está dentro do reino de Deus. Você não prova do rei. Você prova de religião, você ouve a palestra, você ouve o louvor te acalma, você não experimentou ainda a alegria do Espírito de verdade. O poder de vencer um pecado que te destruía é tão gostoso quando você olha esse, meu Deus, como é que eu consegui dizer não para uma coisa que antes me arrastava? Que força foi essa que eu tive? Não foi minha, foi do Espírito Santo de Deus, que agora me dá poder para vencer o pecado. E minha filha me dizia ontem: meu pai, mas se eu não conseguir fazer isso, eu não consegui. Eu disse: realmente sozinha você não vai conseguir. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mas quando você depende dele, tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Mas nós vivemos infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo poder dele que habita em nós. Efésios 3:20. O evangelho é entender que você faliu. Pronto, para encerrar. O evangelho, você faliu. E pegou a ADM, pegou a sua empresa, que é a sua vida, você S.A., e entregou na mão de outra pessoa. Largou a presidência, virou gerente. Chegou outro que disse: ei, você quer me vender essa empresa falida aí? Eu compro, agora ela é minha. E eu vou mandar na sua empresa agora. E você sabe como você fica? Grato. Salva-nos, você me salvou. Toma minha vida, toma o meu coração, toma minha mente, toma tudo, porque eu estava falido. Você veio, injetou o teu capital, organizou tudo, ainda me permite viver a bênção de usufruir dessa empresa. Só quem declarou falência, fique em pé comigo em nome de Jesus. Quem não declarou, diga: não vou, eu vou ficar aqui sentado de protesto. Eu estou brincando, fique à vontade. É interessante que o povo estava gritando: Hosana, 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 salva-nos, salva-nos, salva-nos. E Jesus sabia que eles estavam pedindo para serem salvos do Império Romano, mas ele não repreendeu eles. Não, gente, não criem muitas expectativas, não, porque eu só vim libertar do pecado, não. Jesus deixa eles gritarem: salvo, salva-nos, salva-nos, salva-nos. Porque Jesus sabe que eles seriam salvos do maior dos inimigos, do maior dos problemas, da maior das questões. Pastor, o que é que eu posso fazer? Já que é Ele quem faz, é Ele quem me liberta, é Ele quem me salva. Arrependei-vos e crede. Hoje pare de se justificar. Pare de acreditar em você mesmo. Pare de achar que você vai dar um jeito, que você vai solucionar, que você vai resolver. Pare de prometer o prometo que a partir de hoje. Pare com tudo isso. Eu vou fazer, o que é para fazer? Eu vou fazer isso. Pare com isso. E hoje simplesmente diga: Senhor, me salve. Hosana, filho de Davi.
Vem e quebra esse império que está na minha alma e no meu coração e na minha mente, meu corpo. Eu quero ter um coração puro, eu quero estar alinhado com o Senhor, eu quero viver a Tua vontade, eu quero ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu quero estar livre para revelar a imagem de Cristo na terra. Então você não entenda o quanto isso é bom. Isso pode parecer tedioso, chato para você, porque você não entende. O homem carnal, Paulo fala que não entende as coisas do Espírito. Eles são desinteressantes, eles parecem loucura. Mas eu quero pedir ao Senhor hoje que faça você nascer de novo. Se eu te falar uma coisa, às vezes a gente está negociando com o pecado, achando que tem alguma vantagem nisso. A gente está cedendo ao pecado, achando que a gente está ganhando. A gente não entende, meu amado, o que a gente está perdendo. Essa foi a conversa de Satanás. Segura um pouquinho, louvor, segura um pouquinho. Essa foi a conversa do diabo desde o princípio. Peca que você está ganhando. Peca que tem essa e essa vantagem. Mas o infeliz, mentiroso, nunca falou que eles estavam perdendo. É interessante que Eva, mesmo antes de sair do Éden, mesmo antes de perder as coisas físicas, ela sentiu que perdeu algo no coração. Porque ela se escondeu junto com Adão. E quando o Senhor perguntou: Eva, por que você fez isso? Ela falou: Senhor, a serpente me enganou. Ela não perdeu nada, mas ela sabe dentro dela que ela foi enganada. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado. Quando os seus olhos espirituais forem abertos, você vai dizer: meu Deus, como eu fui enganado. Você vai ter exata... Guarde, você vai me dizer depois. Mande depois lá no Instagram: pastor, aconteceu comigo. Você vai dizer: caramba, como eu fui enganado a vida toda. Eu achei que eu estava abafando, que era maravilhoso fazer aquilo, agir daquela forma. Eu achei que eu era o cara, eu era aplaudido no meu círculozinho. O diabo usava pessoas para me alimentar isso em mim. Eu achava que eu era o máximo, que eu pecava. Eu sabia até pecar, pastor. Eu tinha a manha de pecar. Eu sabia fazer, eu tinha um jeito, eu era habilidoso. Como achava que... Como eu estava enganado. Agora eu estou provando da vida de verdade, da paz de verdade, do amor de verdade, da graça de verdade. Como eu estava enganado. A gente vai cantar uma canção agora. Olha que canção interessante. Uma canção que fala que o Rei da Glória está vindo. Mas hoje ele vem aqui, sabe para quê? Para nos libertar dos nossos pecados. Quem sabe cante essa canção. Vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoa, a terra vai então clamar. Hosana, Hosana nas alturas. Salva-nos, Senhor. Salva-nos, Rei. Salva-nos, Rei. Salva-nos, Senhor. Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito Assumindo. do seu lugar. Nós vamos assumir esse lugar em nome de Jesus. Esse lugar de vida, de paz, de alegria, de santidade verdadeira. A gente vai assumir em nome de Jesus. Eu vejo avivamento. É vida. quando o seu povo orar e te buscar, Quem crê diz Hosana. Hosana, salva-nos, Senhor. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas.
Limpa, Senhor. Abre os nossos olhos. Abre os meus olhos para que eu possa ver O amor que tens por mim. Te amo. Eu quero, Senhor, ser igual a Ti. Aleluia, que maravilha. Quero ser igual a Ti. Eu quero muito, Jesus. Tudo o que sou é para Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. O rei entrou em Jerusalém para combater o pecado. Ele combateu o pecado carregando uma cruz nas costas. Ele combateu o pecado sendo humilhado. Como ele combateu o pecado? Fazendo justiça, recebendo o que os nossos pecados merecem, tomando sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos castigos. Meu Deus, que oportunidade única! Nós precisamos aproveitar isso, porque Jesus tomou sobre si o preço do pecado, gente. Se nós crermos nisso, nós conseguimos receber, sabe o quê? O tratamento que Ele merece, de filho amado de Deus. Mas se nós não crermos nisso, e não nos arrependermos, e não formos a Ele para sermos santificados, cada um tem que lidar com a sua própria vida, com o seu próprio pecado, e tentar buscar em você mesmo mérito e força para vencer o seu mal. Eu te digo, meu irmão, você não vai vencer, você vai perder. Então hoje, em nome de Jesus, diga ao Senhor: Hosana, salva-me, Senhor. Meu Deus, eu não consigo lidar comigo mesmo. Me dá um coração puro, me dá um coração estável de novo. Davi estava perturbado, Davi não tinha mais paz, Davi não tinha mais alegria. E Davi era um homem de culto, Davi era um homem de igreja daquele tempo, mas não tinha mais alegria, não tinha mais paz. Ele fala assim: eu não aguento mais. Eu quero ter de novo a alegria da salvação, Senhor. Eu quero ter de novo a bênção de sentir a Tua presença na minha vida, de caminhar contigo, na Tua paz, na Tua vida. Comece a falar ao Senhor agora sobre tudo aquilo que você não tem força para deixar. Limpa o meu Comece a falar com o Senhor agora sobre tudo aquilo que você sabe que só Ele pode fazer na sua vida. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Aleluia. Eu quero ser igual a Ti. Tudo que sou é para o Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. Limpa o meu coração, limpa o meu coração. Abre os meus olhos para que eu possa ver o amor que tens por mim. Te amo. Eu quero ser igual a Ti. Tudo que sou é para o Teu louvor, pois contigo vou viver para sempre. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é paciência,
é amabilidade, é bondade, é fidelidade, é domínio próprio. Mas não é o seu fruto, é o fruto do Espírito. Você só pode dar se estiver cheio do Espírito. E só Deus pode te encher do Espírito, transformar a sua vida. Eu quero orar por você agora, meu Pai querido e amado. Senhor, o maior problema da nossa vida, Senhor, sem dúvida alguma, o problema que gera todos os outros problemas, é o mal que ainda existe em nós. É o pecado, Senhor, que tenta se assenhorar da nossa vida. É o pecado que quer nos fazer ir contra a Tua vontade, que nos empurra para a morte. É o pecado, Senhor, autossabotador, autodestrutivo. Meu Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, salva-nos de nós mesmos, meu Pai. Vem, Rei, e pelo Teu sangue nos purifique e nos faça nascer de novo, Senhor. Porque não tem nada em nós, Senhor, nada em nós que possamos fazer por nós mesmos que resolva esse problema. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, gere em nós, Senhor, filhos e filhas Tuas, uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida, um novo sentimento. Nos dá poder, Senhor, para viver a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, nós não queremos mais ser escravos do pecado, Pai. Nós queremos, meu Senhor, ser livres, meu Pai. Oh Senhor, tudo que queremos, meu Pai, é ser livres, meu Senhor. Continue orando, continue orando. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Segura um pouquinho, segura um pouquinho, segura um pouquinho. Eu quero te fazer uma pergunta hoje. E se você entendeu a mensagem, você vai responder no seu coração. Se o Rei Libertador vem hoje e Ele te pergunta, Ele está entrando na sua Jerusalém, no seu coração, e Ele te pergunta: qual é o grande problema que você quer que eu resolva na sua vida? Qual é a resposta que você vai dar a Ele hoje? Mas seja sincero. Você quer ser livre do pecado? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter uma nova natureza, uma nova mente, um novo coração que consegue viver a vontade de Deus? Se o seu pedido é qualquer outro que não esse, eu fico sentindo porque você ainda não tem entendido o que Deus está te oferecendo. Ou você ainda não entendeu o que o Espírito faz em nossas vidas. Um dia Elias perguntou a Eliseu: Eliseu, me pede o que você quiser, que eu posso liberar com a palavra profética. E Elias tinha poder para gerar qualquer coisa. Só que Eliseu, esperto, falou: não quero nenhum produto, eu quero a essência. Eu quero porção dobrada do teu Espírito. Eu quero a natureza. Eu quero que vai me permitir viver tudo que Deus tem para mim. Porque não adianta, Ele não vai botar vinho novo num vaso velho. Não vai ter relacionamento profundo, não vai ter família abençoada, não vai ter nada sem um novo homem nascer, uma nova mulher nascer.
Então hoje diga: Senhor, eu quero muito nascer de novo, eu quero muito ser uma nova criatura, eu quero muito, Senhor, ser Teu. Eu te peço, meu Pai, faz um milagre que só o Senhor pode fazer. Renova, restaura, liberta, purifica, santifica, enche com o Teu Espírito, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um caminho para Ele, onde eu posso me achegar. Vamos cantar junto para encerrar isso. Somente pelo sangue. Só o sangue dele nos liberta. Nada mais, nada mais. Só a fé no sangue. Nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo nosso Senhor e a comunhão maravilhosa que temos no Espírito Santo seja vivida pelos filhos de Deus, pelo povo de Deus, pelos libertos por Deus, pelos que encontraram na cruz vida e vida em abundância. Na morte dele Ele te deu vida, Ele te deu paz, Ele te deu alegria, Ele te deu força para viver o que só nele você pode ter. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vai em paz, tenha uma semana maravilhosa. Hoje à noite tem mais. Venha buscar o Senhor hoje à noite. Tem mais para você. Deus te abençoe.